É novo dia, nova lição, nova melodia, nova canção. A consciência ilumina nossa descendência divina. Eu me abençoo, tu te abençoas. Eu te abençoo, tu me abençoas. Nos abençoamos, nos irmanamos, a todos abençoamos. E que Jesus nos possa abençoar. E assim seja. Boa noite, almas queridas, sejamos todos bem-vindos. E que os nossos pensamentos, traduzindo os mais nobres sentimentos, potencializados pelo amor, fraternidade, possam inundar este ambiente, nos envolvendo em energias de paz e de luz, em nome de Jesus. Que assim seja. O tema a ser abordado, honrai a vosso pai e vossa mãe, diz respeito a todos nós, sendo muito importante para as nossas reflexões. Porque todos nós somos filhos, quer os nossos pais estejam vivos ou tenham partido para o plano espiritual. Todos, indistintamente, somos filhos e filhas, irmãos e irmãs, e potencialmente todos somos pais e mães. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Trata-se de uma passagem contida nos Evangelhos de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, e Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35. Eis que Jesus estava sentado, rodeado por uma multidão, e disseram-lhe: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e pediram para chamá-lo. Jesus então respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para todos que estavam à sua volta, complementou: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estas palavras atribuídas a Jesus parecem estranhas e os incrédulos aproveitam para dizer que ele se contradizia. Porém, Jesus possuía uma bondade inalterável com todos. Sua doutrina tinha como base essencial a lei de amor e de caridade. Jesus jamais negaria sua mãe e ao mandamento: honrai a seu pai e a sua mãe. Assim, tudo que é contrário aos ensinamentos de Jesus ou são palavras mal interpretadas, mal compreendidas ou não são suas. Sua mãe tinha como sentimento principal a preocupação materna e sempre teve muito amor por Jesus. Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Nessa passagem, ele mostra a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, esclarecendo que os pais não criam um espírito para seu filho. O espírito já existia antes da formação do corpo. O que os pais fazem é fornecer um invólucro corpóreo e devem ajudar no seu progresso intelectual e moral. Razão pela qual, numa família, geralmente temos espíritos que são simpáticos entre si, mas pode ocorrer que sejam totalmente estranhos uns aos outros, às vezes separados por antipatias. E a reencarnação deles numa mesma família serve como uma prova, oportunidade bendita de quebrar os grilhões do ódio e do desamor e substituí-los por laços eternos de amor-fraternidade, que são os laços verdadeiros que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Os laços de sangue
não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O que os une é a simpatia e a comunhão de pensamentos. Então, temos as famílias pelos laços de sangue, que podem ser frágeis, extinguindo-se com o tempo, às vezes desde a vida presente. E temos as famílias pelos laços espirituais, que são duráveis e continuam no mundo dos espíritos. Aqueles que encarnam em uma mesma família geralmente são espíritos simpáticos, ligados por reencarnações anteriores. Entretanto, na mesma família, podem nascer espíritos estranhos uns aos outros por terem antipatias anteriores, o que podem lhe servir de prova. O encontro. Este é um problema moral que pode ser explicado pela pluralidade das existências, proporcionando encontros, reencontros, com a finalidade de sanar possíveis desencontros ocorridos em oportunidades transatas. Consequentemente, existem dois tipos de família: a família espiritual e a família corporal. A primeira é duradoura, se fortalece e se perpetua no mundo dos espíritos. A segunda é frágil e se extingue com o tempo. Jesus, ao saber que sua mãe e seus irmãos estavam à sua procura, disse à multidão que estava junto dele: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Nesta passagem, Jesus ensina que todos os que estavam ali ao seu lado é a sua família, unida pelos laços espirituais, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é sua mãe, sua irmã e seu irmão. A doutrina espírita nos ensina que não é por acaso que estamos reencarnados. Deus elaborou leis que regulam o funcionamento do universo em todos os seus aspectos. A cada reencarnação, temos a oportunidade de evoluir. Dependendo de nossas necessidades evolutivas, de quais experiências devemos passar, reencarnamos em famílias mais ou menos estruturadas. Existem aqueles que reencarnam em uma família onde recebem todo apoio e carinho. Outros em famílias com problemas, onde os pais estão sempre em choques entre si e com os filhos. E outros que, no extremo, reencarnam na orfandade, dependendo do apoio de outros. Tudo de acordo com quais situações o espírito deve encontrar para auxiliá-lo em sua evolução. Todos os espíritos envolvidos no núcleo familiar têm deveres assumidos uns com os outros. No Decálogo está escrito: honrai vosso pai e vossa mãe. Allan Kardec nos ensina que isso é uma consequência da lei de caridade e amor ao próximo. E os nossos familiares são os próximos mais próximos. Na família, o espírito aprende a exercitar o amor, a compreensão, o desapego e a caridade. Como podemos amar ao próximo se não amamos nosso pai e nossa mãe? Se não conseguimos exercer o perdão e a tolerância para com eles, como podemos fazer isso para com os outros? Honrai vosso pai e vossa mãe. Todos nós sabemos que este é o quarto mandamento da lei de Deus, recebido por Moisés no Monte Sinai. Mas o que significa honrar? Honrar significa reverenciar, estimar, valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. O Evangelho nos diz que honrar é uma consequência da lei geral de amor ao próximo,
porque não podemos amar ao nosso próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Sabemos que todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho, e os pais devem estar atentos ao desenvolvimento da criança, e se ela mostrar que tem algum desses vícios, os pais têm o dever de não deixar que ele se desenvolva. Devem fazer todos os esforços. Muitas vezes não se tem êxito, mas se foi feito todo esforço possível, Deus lhes dará a consolação de que numa próxima existência essa tarefa se concluirá. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que pede, não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então os pais têm toda a condição de terem sucesso nessa tarefa, fazendo todo o possível pelo adiantamento moral de seus filhos. Então, se fizerem todos os esforços, poderão ficar de consciência tranquila. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assistir nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam? Relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não os deixar na rua, e reservando para si mesmo os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral, e frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos tenham feito por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas, e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta,
pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nessas palavras: que Deus vos dará, suprimidas da forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas coisas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance e como as crianças lhes apresentam como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam então num deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo. É nele, e não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento, honra teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Contudo, a palavra honrar encerra um dever a mais para com os pais, o da piedade filial. Mas o que é piedade filial? Será que piedade é ter pena? Não, não é isso. Piedade filial significa que, ao amor que devemos ter para com os nossos pais, é necessário acrescentarmos o respeito, a atenção, a consideração e a submissão. E não é apenas respeitá-los, mas é também lhes proporcionar o descanso na velhice, é assistir aos nossos pais na necessidade e é ainda cercá-los de atenção, de carinho, de solicitude. E o Evangelho nos diz mais. Nos diz que a piedade filial, aceita por Deus, não é aquela que se resume simplesmente em dar o necessário para os pais. É preciso que os filhos, tanto quanto possível, os cumulem com cuidados delicados em retribuição ao que receberam desses mesmos pais na infância e na juventude, como pagamento de uma dívida sagrada. Devemos lembrar os cuidados que recebemos de nossos pais durante nossa infância e ter o mesmo cuidado com eles durante sua velhice. Devemos isto também àqueles que se encontram no lugar de pai e de mãe, pois o mérito destes é ainda maior. Deus pune de forma rigorosa a violação deste mandamento. Infeliz aquele que se esquece de tudo que recebeu, das privações que outros passaram para sustentá-lo. O ingrato será punido pela ingratidão e pelo abandono, às vezes desde a vida presente. Existem pais que não cumprem seus deveres, não apoiam, não dão atenção aos filhos. Mas não cabe aos filhos reprová-los, pois nasceram nesta família porque provavelmente mereciam que assim o fosse. Ninguém erra de endereço na reencarnação, dizia Chico Xavier.
E ao pronunciar essas palavras, ele não falava apenas da geografia física, mas do destino espiritual que guia silenciosa e certeiramente cada alma ao seu lugar, à sua família, aos seus desafios e aprendizados. Cada nascimento, por mais improvável ou difícil que pareça, acontece no endereço certo da evolução. A rua, o bairro, o país, o ventre, nada é acaso, tudo é chamado convite, oportunidade. Por vezes, o lar que recebemos não é o mais acolhedor, mas é o mais adequado para as lições que nossa alma escolheu antes mesmo de atravessar o limiar do nascimento. A família que nos abraça ou nos rejeita, os afetos e desafetos, as alegrias e os enfrentamentos, tudo foi cuidadosamente preparado pela sabedoria divina, que não comete equívocos, apenas dá à alma o cenário perfeito para o seu florescimento. Chico nos ensinava a olhar a vida como um campo fértil, onde cada situação, pessoa ou circunstância se torna ferramenta de burilamento interior. Não somos vítimas do acaso, somos autores de uma trajetória que segue vida após vida, ajustando-se, purificando-se, aprimorando-se. A caridade nos estabelece que devemos pagar o mal com o bem, sermos indulgentes com as imperfeições alheias, esquecer e perdoar as ofensas e mesmo amar os inimigos. Essa obrigação, repetimos, é ainda maior quando nos referimos aos nossos pais. No Espiritismo, a piedade filial é um dever essencial que se manifesta como um amor profundo e respeito pelos pais, compreendendo seus sofrimentos e dificuldades e buscando auxiliá-los no que for preciso. É a expressão mais elevada da lei de caridade, onde os filhos demonstram gratidão e afeto pelos pais que lhes deram a vida e os cuidaram, independentemente de suas imperfeições ou dificuldades. Significa estar presente, prestar atenção e auxiliar os pais em suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou materiais. A piedade filial é uma forma de agradecer aos pais pela vida e pelo cuidado que receberam, demonstrando afeto e reconhecimento. Esta é a verdadeira piedade filial aceita por Deus. Jesus, na sua divina sabedoria, ensina através dessa passagem mais importante lição para os homens da época, ecoando até os dias atuais. Quando questiona os presentes sobre quem seria sua mãe e seus irmãos, com toda certeza não foi no intuito de menosprezar os seus, mas sim de dilatar, ampliar a nossa visão com relação à imensa família humana que de fato somos. Dentro do conceito que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta sobre o parentesco corporal e espiritual, mais do que simplesmente sabermos as principais diferenças entre um e outro, é importante que entendamos que estes, na realidade, estão integrados um ao outro, ou seja, as famílias consanguíneas que se formam na Terra não se formam ao acaso, mesmo porque não existe acaso nem acidente de percurso. Assim, esses espíritos que se conglomeram através da família carnal, além de obedecerem à lei de afinidade, unem-se também em decorrência da justiça divina, pois é através do convívio entre os seres deste seio parental que se dará a quitação em parcelas da grande dívida que nós, espíritos imperfeitos, vimos acumulando uns em relação aos outros no decorrer das inúmeras existências no plano material. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 342, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Respondendo aos discípulos, trata-se de um incitamento à edificação da fraternidade universal.
O Senhor Jesus referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Em nossas rogativas de cada dia, peçamos ao Pai para que consigamos compreender definitivamente e sem mais delongas que somos uma imensa família, cuja edificação somente será sólida se for construída nos alicerces do amor, da fraternidade e da caridade. Que unidos possamos transformar este mundo de provas e expiação num mundo de paz e de união, de almas em redenção, a caminho da espiritual evolução, pois é novo tempo, é nova era, onde Jesus nos espera, na nova terra que já se regenera. Nesse instante da conclusão, uma doce sensação reverbera no espaço, ressoa no meu coração, notas de suave canção, falando de paz e de união, em perfeita orquestração, num modulado refrão a repetir com emoção: eu sou teu abrigo, cante e conte comigo, eu sou teu maior amigo, eu sou teu irmão. Deixo-te a paz e a luz, em ti meu amor depus, que o bem te acompanhe, honrando sempre pai e mãe. Eu sou Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. A todos o meu fraterno abraço, em nome de Jesus, com Jesus e por Jesus. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja.